Então estamos ao vivo aqui no YouTube e ao mesmo tempo no Telegram. Deixa eu abrir minha câmera aqui no Telegram. Querem fazer um teste aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Estamos ao vivo para o mundo inteiro, hein? Transmissão mundial aqui, todo mundo assistindo vocês no YouTube, hein? Cuidado com o que vocês vão falar, hein? Olha aí, porque o GO tá de olho. Até a Maria de Lourdes levantou a mão. Maria de Lourdes tá sempre fala, Rafael. né? Tá ouvindo, Rafael? Tô ouvindo, tô Não, ouvindo só todo queria mundo. compartilhar um negócio que aconteceu aqui comigo, que eu tava querendo até tirar uma duvidazinha, coisa rápida. Eu tive um sonho com o Bilu. Eu sonhei que eu tava conversando com ele, só que é estranho que no sonho eu vi o corpo, mas eu não vi o rosto dele. O rosto dele tava meio borrado. E eu lembro que a gente conversava no sonho, porém, assim que eu acordei, eu esqueci tudo que eu conversei com ele. Aí eu fiquei me indagando, será que isso foi coisa da minha cabeça ou ele fez alguma coisa? Aí queria saber se já teve alguém com algum relato parecido com esse. Pode acontecer, sim. Pode acontecer uma interação extrafísica, né? E geralmente não mostra mesmo o rosto, tá? Porque não mexe muito com memória, com coisas do passado. Mas sonho, né? É aquela coisa, né? Sonho, você tem que ter um pé atrás. Às vezes a própria mente pode criar toda uma situação, um enredo na própria imaginação. Mas quando tem uma emoção muito forte, não basta ter uma imagem, visualizar, né? Mas quando tem uma energia, uma emoção e muitas cores e você acorda depois do sonho com uma sensação acelerada, com muita energia, coração batendo forte, aí pode ser que tenha sido sim. Não é um sonho se for isso, tá? Parece que é um sonho porque o cérebro registra como um sonho, mas nesse caso foi uma interação extrafísica. Pode ser, pode ser. Olá, Rafael. Olá, Reginaldo, tudo bem? Tudo, Rafael. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se você vai poder responder essa. É referente a essa mudança que está tendo aí no Vaticano. Isso aí é bom ou é bomba para gente? Isso aí vai dar um impacto Não, positivo ou negativo? ainda não temos informação, tá? Ainda eu tô para pegar essa informação ainda, que é muito recente, né? Pelo que eu sei, ainda não chegou para nós essa informação como que vai ser agora a próxima etapa. Temos que esperar um pouquinho ainda, tá? Mas aparentemente vai ser a fase derradeira, tá? Estamos aguardando para confirmar essa situação aí. Bom, não podemos dizer que vai ser, né? Porque a agenda deles é a mesma sempre. Dificilmente vai mudar alguma coisa ali. E a coisa vai entrar em decadência, né? É o que nós sabemos. Bom, depois a gente vai marcar uns bate-papos aqui no grupo também, né? O Ralph já faz isso todos os dias aqui com vocês. A gente vai tentar combinar alguns horários noturnos para ver se dá tempo de entrar, né? Mas o ideal é vocês acessarem o grupo de estudos, tá, gente? Depois. Aqui é um grupo parecido com esse. A gente entra assim e eu consigo me organizar melhor, né? Porque senão é muita gente também. Não dá pra gente conversar com todo mundo se essas 20 mil pessoas aqui entrarem, né? E não vai dar pra dialogar com todo mundo. Mas agora nós estamos com essa reformulação do canal. Vamos tentar melhorar aqui o estudo também no Telegram, né? E estávamos com dois grupos, agora estamos com um grupo só. E a gente vai montar uma lista de espera para uma nova turma, né? No grupo de estudos, tá bom? Privado, tá? É um grupo fechado, não é esse grupo aqui não. Esse grupo é mais aberto para vocês interagirem, né? Diariamente, mas o grupo de estudos tem a chama verde, né? Aqui é a chama azul. O grupo de estudos tem a chaminha verde. Então, nós vamos depois abrir para vocês que estão no YouTube também, querendo participar no Telegram, tá, gente? A gente vai organizar direitinho, porque muita gente pediu para participar, né? E tinha um limite, né, de participantes, senão não dou conta também de tantas pessoas, né? Já está quase batendo 500 pessoas o grupo, né? Então, assim que alguns começarem a sair, vai sobrar vaga para mais alguns entrarem, né? Então a gente vai liberando aos poucos, né? A turma. Mas está sendo muito legal, porque lá no Telegram a gente consegue interagir com mais liberdade, né? Mais privacidade também. A gente consegue entrar em vários assuntos e vai entrando mais
em detalhes, né, sobre alguns pontos que precisam ser discutidos depois. E é uma interação direta, né, verbal também, é um contato verbal, não é um contato físico ainda, né? Tudo Ô, bem, Rafael, sim. eu gostaria de saber se você já veio aqui na nossa região, aqui, eu sou do Nordeste, eu sou aqui de Alagoas. Tem algum representante aqui em Alagoas, de Dáquila, alguém que a gente possa procurar para que a gente possa tirar algumas dúvidas ou que a gente possa participar de alguma coisa, ou você mesmo vai vir para cá ou pretende vir? Eu pretendo viajar sim, a gente pretende ir para vários estados, né, e cidades do Brasil, mas eu estou esperando uns direcionamentos, né? Estou esperando. Eles já disseram para mim que ia acontecer algumas viagens, palestras, mas ainda isso vai ser organizado junto com o Urandir também, né? E em Alagoas, se eu não me engano, eu acho que não tem um núcleo ainda, mas devem ter alguns associados de Dáquila sim por aí. A gente precisa tentar identificar, encontrar, né, essas pessoas. Mas não existe uma sede, um núcleo ainda no Nordeste, aí em Alagoas. Tem só na Paraíba, no Ceará e em Natal, né, no Rio Grande do Norte. Tem João Pessoa, Serra Caiada tem um grupo também, lá na Paraíba. Em Natal, Rio Grande do Norte, tem um núcleo. Temos na Bahia também agora um núcleo se formando, né? Temos lá no Ceará, em Fortaleza, um núcleo também se formando e está crescendo, né? Quando os associados começam a se reunir e organizar, aí surgem esses núcleos, né? E aos poucos vão surgindo essas bases de Dáquila também. Mas por enquanto eu não sei te dizer sobre Alagoas, tá? Gente, rapidinho, tá? Que eu tenho que ir também. Agora eu tenho que trabalhar ainda, hein? Estou aqui com vocês dando essa palhinha no YouTube e no Telegram, mas eu tenho que trabalhar, fazer um monte de coisa aqui ainda. Oi, Na verdade, Fabrício. é sobre a anomalia dos astros. Será que tem alguma informação? Temos. A gente vai finalizar os últimos experimentos que precisa acontecer em uma data programada relacionada ao Sol Negro. E para acontecer esse fenômeno do Sol Negro, a gente tem que esperar para fazer essa viagem, fazer essas filmagens, enfim. Por isso está demorando também, né? Porque acontece não sei de quanto em quanto tempo, e sem essa filmagem do Sol Negro a gente não vai conseguir finalizar o documentário. Então, mas vai sair em episódios. A gente está tentando organizar para ver se faz uma qualidade boa também, tipo um documentário, né? Mas em episódios, por exemplo, como se fosse uma mini com capítulos, né? Talvez sejam 7 ou 9 capítulos. Estamos vendo ainda, que é muito assunto, vai ter que ter é muita informação, né? Então vai ter que começar fazendo a conexão com a Terra convexa, depois explicando algumas coisas que ficaram lacunas, né? No documentário da Terra convexa, atualizações. Aí vem as pesquisas dos astros, o Sol, a Lua, os céus, né? Porque são vários céus, não é um só céu, não. Então tem o Sol negro, tem as anomalias da Lua, tem a questão do segundo anel, tem a questão das terras além. Olha, é um material inédito, tá? Muitas informações novas vão chegar, mas podem ficar tranquilos que vai sair sim, tá? Todas essas questões aí que os terraplanistas ficam doidos, né? E esse debate aí do pessoal do globo e da terra plana, né? Vai acabar isso daí. Vai acabar. Depois da bomba que será o documentário, né? Vai ser engraçado até ver a reação dos pessoal aí. Posso fazer uma pergunta rapidinho aqui, licença? Até que eu tinha comentado contigo que eu tinha ouvido o Bilu lá no Campo da Harmonia, que o pessoal fazer junto com o pessoal do Caduceu Atividade, né? Até comentei contigo, né? Que só eu, meu amigo, que tinha ouvido ele. Mas eu queria te perguntar um negócio. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Queria te perguntar que eu tava lá, dessa vez eu fiquei lá em Zigurate. E aí, cara, eu fiquei na primeira casa que foi construída lá em Zigurate, que tem um túnel lá, tem uma passagem subterrânea, né? Para as galerias. Rapaz, aí eu tô dormindo no quarto que era o túnel, no quarto que eu tava dormindo. No meio da noite, de uma noite lá, teve uma noite que eu acordei e tinha um ultra lá no meio do quarto lá, um ultra verde, beleza. Aí na outra noite, cara, eu tô dormindo, a casa começa a estremecer, assim eu acordei assim, a casa tremendo. Aí o cara morrendo de medo, assim, fiquei com medo, né? Falar que eu fiquei com medo.
Cara, daqui a pouco, cara, um gigante do meu lado começou a falar, veio assim, começou a falar comigo. Eu não tava entendendo, conseguindo entender, uma voz grave assim, eu não entendendo o que ele tava falando. Aí depois comecei a entender, né, algumas coisas que ele tava falando assim, eu fiquei com medo, entendeu? Aí ele falou algumas coisas comigo assim, passou umas orientações e beleza, depois foi embora. Mas, nossa, aí eu queria saber contigo que gigante era esse? Se era o guardião ali, se era. Pô, a questão é que ali, essa casa que você ficou, tem uma abertura, né? A parte subterrânea que leva para as galerias, né? Que leva para as bases subterrâneas que existem na região, né? Por isso que algumas casas lá têm esses túneis, né? E quem não está preparado realmente percebe e sente medo, porque acontecem alguns fenômenos, né? Interessantes. Inclusive, já tive experiências lá de entrar nessas galerias, nesses túneis, né? E acontecem alguns fenômenos de interação, contato com os intraterrenos, que são parceiros das 49 raças. Principalmente três raças, né? São os Laquins, são mais pequenininhos, são intraterrenos, e eles que construíram, junto com os Totes e os Betamix, a cidade intraterrena de Kazalk. Esse ser que você percebeu, que pode ter interagido com você aí, possivelmente foi um Tote. Tá? Ele é mais alto, ele chega até 3, 4 metros de altura. Então ele estava te preparando, tá? Ele estava te ativando ali, te preparando. Isso acontecia muito no passado, lá no início do Projeto Portal, né? Tinha muito contato com esses seres aí. Agora nem tanto. É raro. Mas legal, hein? Pô, se borrou não? Ficou com medo? Fiquei morrendo. Não, fiquei com medo, depois eu fiquei de boa. Já tinha acontecido isso comigo quando eu tinha 7 anos de idade, eu lembro. Eu tinha tido contato com um ser desse com 7 anos. E aí eu falei com meus pais e tudo, eles não acreditaram. E aí foi igualzinho, exatamente o mesmo ser. Aí falou comigo. Algumas coisas que eu lembro que ele falou para eu tomar 3 banhos por dia. Falou isso. Falou, mas eu dei umas orientações, não sei se eu posso falar. Mas isso aí eu lembro. Não, legal, legal. Mas assim, mantém com você porque são coisas do seu treinamento, sabe? São coisas que faz parte da sua preparação, do seu compromisso, talvez da sua representação ao lado dessa raça, né? Intraterrena. Possivelmente você tem sim um vínculo de trabalho no passado com eles, até com esse ser e no futuro também. Então é bom você se resguardar nesse sentido aí, tá? Para continuar na frequência. E não fica com medo não, tá? Porque eles são bem amorosos, bem tranquilos. Apesar de serem grandes e diferentes assim, né? Não são parecidos conosco, mas são bem. Esses totes, né? Que são os intraterrenos, apareceram para várias pessoas já, não só em Dak, mas em outros lugares também, né? É conhecido como Yeti, se eu não me engano, para os nórdicos, Sasquatch nos Estados Unidos, né? Ou aquele pé grande, o abominável homem das neves. São os totes, tá? Esses seres são intraterrenos. E eles apareceram já várias vezes para algumas pessoas, foram até filmados já. Então, mas eles interagem na quarta dimensão já. Então eles podem interagir aqui na terceira dimensão, no físico e na quarta também, de forma mais dimensional, né? Então eles trabalham em parceria com as 49 raças, né? Os Totes são de Pegasus, assim como os Laquins são de Pegasus também, né? Agora, Betamix, gente, nem queira ter contato, porque é aterrorizante o negócio, tá? Cuidado aí, hein? Cuidado com os gigantes aí. Rafael, saindo de um relato desse aí, desse nível e indo pra uma coisa um pouquinho mais simples, é, uma dúvida que eu tenho é com relação à frequência de alma gêmea. Eu já sei que alma gêmea não é essa balela romântica aí que estão falando, que é mais questão de compromisso. Tem algum exercício, alguma ativação que você faz para gerar? Ou você simplesmente começa a gerar e segue com a vida até encontrar a alma gêmea para concluir um compromisso juntos? Você se desenvolve. Quanto mais você aumenta a sua frequência, mais busca a sua conexão eu sou, não é? Que é você com o seu eu superior, com o seu eu do futuro, o seu alinhamento, o seu desenvolvimento dimensional, o seu desenvolvimento consciencial. Quanto mais a gente evolui, nos conhecemos, nos amamos e aumentamos nossa frequência,
mais a gente atrai a outra polaridade compatível a nós, no mesmo nível consciencial, porque ela também estará fazendo isso e buscando isso. Então, na medida que ambos vão gerando essa frequência, acontece esse encontro e essa reconexão. Não adianta buscar, porque na verdade, quando você busca uma alma gêmea, eu preciso encontrar minha alma gêmea, eu preciso. Você está gerando a frequência de falta, de carência, de vazio, de necessidade, de eu não vivo sem uma outra pessoa que precisa me completar. E, na verdade, ninguém completa ninguém, nem as almas gêmeas completam umas às outras. O que acontece é uma soma de energia, uma potencialização das energias do casal. Só que para acontecer essa união e essa potencialização, ambos precisam estar numa frequência individual que seja muito alta. E se tiver um desnivelamento, um descompasso, né, no processo de cada um, tanto energético como consciencial, aí não adianta. Mesmo que seja alma gêmea, que tenha uma compatibilidade, mas o nível, o percentual de nivelamento consciencial e de compromisso não chegou ainda num patamar. Por quê? Porque o individual de cada um não foi trabalhado o suficiente. Então precisam acontecer alguns ajustes, né, para que aconteça esse encontro. E todas as pessoas acabam atraindo polaridades compatíveis, partículas ou almas gêmeas, né, porque tem muitos casos também, né, de pessoas que estão com a polaridade invertida na sexta camada da aura, que acontece os relacionamentos homoafetivos. E isso tem a ver com a atração entre partículas, ou seja, pessoas da mesma polaridade, atração pelo mesmo sexo, que acontece também, é um estágio natural do desenvolvimento que isso acontece com muitas pessoas. Então, também faz parte desse desenvolvimento. Agora, com relação à frequência de compromisso, aí não importa, depende do desenvolvimento individual de cada um. A mesma coisa com a transmutação, é individual. Não adianta você estar em casal e falar, bom, eu vou transmutar, e agora minha companheira, minha alma gêmea vai transmutar, porque eu vou transmutar, ela vai de mão dada comigo, abraçada comigo. Não vai, tá? Não vai. Se o casal não gera frequência transmutativa juntos e nivela, né, o treinamento, eles podem até transmutar individualmente, tá? Mas em casal precisa gerar a frequência máxima. E se o casal consegue gerar essa frequência máxima, aí a coisa é muito mais rápida, né? Ou seja, para que a transmutação em casal seja rapidamente alcançada, o desenvolvimento individual de cada um precisa acontecer. E a soma de energia vai potencializar também esse processo. Então, o encontro de almas gêmeas, na verdade, não é você se apaixonar por alguém e falar, nossa, encontrei o amor da minha vida, a pessoa que eu amo, que eu buscava, que preciso, porque sem ela eu não vivo, ou sem ele eu não vivo. Não é isso, tá? Tem nada a ver. Isso é uma gêmea do GO, do sistema, do romantismo aí que foi inventado para que as pessoas fiquem iludidas buscando esse complemento. A metade da laranja, né? Que metade de laranja? Não existe metade de laranja. Cada uma laranja individual. Aí dá para fazer um suco, né? Dá para fazer uma boa limonada aí. Mas complemento não existe. O que existe é duas pessoas inteiras que se unem para gerar algo que seria o terceiro. Esse terceiro que chega, né? Nessa trindade, tem a ver também com a transmutação, ou seja, o casal consegue gerar esse processo que seria um terceiro incluso na equação, né? Tem um segredo aí por trás que tem a ver com a energia de Kundalini, tem a ver com todo o conhecimento secreto do Santo Graal, né? Mais uma pessoa, tá, gente? Que eu preciso ir mesmo. Depois a gente marca com calma, a gente faz mais uma live aqui. Posso perguntar rapidinho, tá? É sobre Ratanabá, eu conversei com uma associada de Dáquila e ela falou que alguns artefatos de Dáquila só poderão ser ativados ou acessados através de sacerdotisas. Isso é real?
algumas mulheres, né, que têm essa frequência no passado ligada às Amazonas, esse desenvolvimento, elas têm esses artefatos que estão lá em Ratanabá. Foram deixados por elas, por essas Amazonas lá na Amazônia, em Ratanabá. E para que esses artefatos sejam acessados, precisa que a pessoa que era, vamos dizer, dona do artefato, com a frequência de onda dela, possa acessar, porque isso depois será útil para todo um trabalho que vai ter sido feito por elas, né? Com outras pessoas também. Então é verdade, sim. Sacerdotisas é o nome que era utilizado no passado, né? Mas que tem a ver com essas mulheres. Sacerdotisas e sumos sacerdotisas, né? Assim como os homens também, que eram os sacerdotes e sumos sacerdotes. Tem nada a ver com padre, com coisa. Isso aí é uma distorção total, né? Mas, sim, essas mulheres vão ter que acessar esses artefatos lá na Amazônia, em Ratanabá. Entendi, era só isso mesmo. Obrigada. Obrigado pela participação. Gente, vocês estão empolgados aqui, tô vendo que o pessoal tá. Boa noite, bom dia. É só o Idibel, o Bill, o Bilu que entra em contato com todas as crianças do mundo inteiro, como eu já ouvi falar, ou também pode ser outro parceiro, por exemplo, o Ítalo. Vou falar o motivo da minha pergunta. Eu estava na primeira para a segunda série primária, ano primário. Então eu já tinha mais de 7 anos e menos de 9, né? Tinha lá entre 7 e 8, 8 e meio, não lembro direito. E apareceu um garoto, um colega, um aluno, que disse que chegou lá com o pai, que tinha sido transferido, colégio de freiras, a madre permitiu a entrada, e sala de aula, mas chegou, se apresentou, não ficou. No dia seguinte ele volta, na hora do recreio, para no grupo onde eu estava brincando, né? E chega, começa a conversar comigo, né? Coisas que hoje, olhando para hoje, conhecendo, nunca estive lá em nenhum AC, nem em Zigurates, mas conhecendo a linguagem, o jeito de falar, para mim, criança, naquele momento, ele fala que ele me entrega coloca uma correntinha no meu pescoço, né? E diz assim, olha, isso aqui é um artesanato. Eu lembro de artesanato e não artefato, né? Mas era uma corrente de metal. Isso vai ser muito importante, vai ser para você, e que eu nunca perdesse, que eu levasse isso pro futuro. Falava bem assim para mim, que levasse isso pro futuro, para minha vida, que nunca perdesse, nunca desse para ninguém quando não estivesse usando, guardasse, né? E que isso teria uma ligação com ele. Olha, meu nome é Ítalo, né? E brincou e falou e me entregou essa correntinha, né? No dia seguinte, ele com o pai aparecem lá e se despedem porque não ia ficar naquela escola, né? E foram para uma outra, né? E isso ficou gravado na minha memória. Então, Depois, mais à frente, no mesmo ano, mais à frente ainda, meus pais e minha mãe acharam isso estranho, me levavam para uma rezadeira, né? E chegando lá para ela, eu contei esse episódio, e naquela mesma semana houve uma outra coisa, né? Houve uma caminhada, houve um voltar, a escola era muito perto de casa, então eu já era muito desarnado, teve um voltar da escola para casa, né? Que aconteceu algo muito estranho. Tô eu andando com minha mochilinha, né? E naquela época era mais tranquilo, não tinha o perigo que tem hoje nas ruas, essas coisas de sequestro e drogas, nada disso. E tô eu andando com minha mochilinha para vir, o trajeto era pequeno, né? Tinha uma rua, uma entrada assim, que eu nunca entrava, mas nesse dia deu vontade de entrar. Mas isso era contra a ordem de meus pais, hein? Pai e mãe, tá? Aí eu entrei só para ver o que era. Mas eu dei vontade de entrar porque eu olhei para essa rua e eu vi como se estivesse balançando a atmosfera. E aí eu fui e, de repente, eu senti e vi uma presença do meu lado. E disse assim para mim, né? Que eu não desse muitos passos mais à frente, né? E que percebeu que mudou ao seu redor. Aí eu disse sim, né? Então, calmamente, dê passos para trás. Então eu fui dando 2 ou 3 passos para trás e toda aquela
atmosfera da rua que mudou como se fosse para um outro ambiente, cenário. Voltou para a rua que era. Aquilo também ficou gravado na memória, e quando eu me voltei para o lado para falar para quem é você, para agradecer, né, foi sumindo, e eu aí perdi a vontade de estar lá naquela rua, só voltei, dobrei de novo a esquina e segui para casa. Quando eu cheguei em casa, isso me custou sandalhada, isso me custou chinelada, porque eu desobedeci, eu segui reto. Já depois, na casa da senhora rezadeira de folhas, que recebia uma entidade, também ela, mãe muito preocupada, esperou meu pai voltar. Fui levado até lá, né? Porque para que eu estava indo, para onde é que eu ia, né? Se alguém tinha me dado alguma coisa na escola, você aceitou bala ou bombom de alguém, e eu não aceitei nada de ninguém, né? E depois de levar para essa rezadeira, ela conversar comigo, já tirando meu pai e minha mãe, traga ele aqui amanhã. Ela me disse, você vai dizer, eu sei o que foi, ela me disse, mas você vai dizer para papai e mamãe que isso aí foi um sonho. Essa parte aí você estava sonhando, né? E seus irmãos do espaço vão te encontrar quando você tiver adulto, né? Você vai encontrar eles, você vai reconhecer eles. Mas isso você já vai ter mais de 40 anos de idade, né? E eu falei muito agora, mas foi essas duas experiências ficaram bem marcadas na minha infância, né? Pode ser o Ítalo também, pode ser outro Pode, Tato, com pode certeza. provocar essa mudança de ambiente, essa mudança Pode, de balançar a atmosfera, aí eu ver um outro mundo, outro local, outra. pode. Era outra rua, outra época, outra. Eu só vi e ele tá do meu lado. Ele coloca a mão em mim e disse: já viu como é, agora dá uns passos para trás, né? E não é para seguir em frente aqui, vamos voltar. Aí veio voltando, né? E isso ficou bem marcado. Isso é o É, Ítalo, é o Tato, são eles? Também são. eles agem assim também com a gente? Pode. Pode ser que sim, viu? Pode ser. Não posso afirmar 100%, mas pelo seu relato, tudo indica que foi uma dessas interações aí. Primeiro, o nome, curioso, né? Ítalo. Poxa, se a criança que foi te dar o colar, o nome de um dos irmãos do Bilu, né? Que já interagiu com a gente várias vezes, e eles apareceram para várias crianças já também, no passado e continuam aparecendo, né? E são situações assim, inusitadas, né? E geralmente eles entregam presentes, tá? Eles entregam esses artefatos. Pode ter sido um artefato seu do passado que foi ativado por eles para trabalhar sua atividade cerebral, para ajustar algumas frequências diante da sua programação, do que você tinha de compromisso, né, no passado. Então eles fazem isso, às vezes de situações inusitadas, podem até aparecer na nossa vida e brincar, até no meio de uma confusão na rua, na infância. Comigo aconteceu assim. Comigo ele apareceu uma vez no meio de uma confusão, uma briga. Um monte de criança, ele estava no meio ali. Acho que ele me deu até o... Me deve ter dado um chute na minha bunda, sei lá o que aconteceu. E foi uma ativação, né? Aí eu falei, poxa vida, mas você, bem desse jeito, você teve que... Falou, né, naquela época, né, você era muito esquentadinho. E uma vez ele deu uma trombada no shopping. Tava andando, ele veio... Eu lembro dessa pessoa, que era um rapaz, um jovem, ele veio andando assim, me olhando, mal encarado. Aí deu uma ombrada, assim, em mim. E eu fiquei olhando pro cara, o cara foi embora. Aí um dia, num belo dia, eu conversando com o Idibel, ele falou, um dia eu dei uma trombada em você no shopping, bati no seu ombro e tal. Eu lembrei desse cara, né? E tem inúmeras histórias, né? Tem várias histórias. Já contei algumas aqui, mas é possível, sim, tá? Pode ser o Ítalo, pode ser o Bilu, o Tato também. Isso acontece, tá, gente? Muito legal. E essa mudança de realidade também pode acontecer, porque você interage com realidade paralela, né? Então, é algumas habilidades que nós temos de abertura de portais também. E como você era uma criança, estava ali inconsciente ainda, possivelmente eles interferiram no processo para você voltar atrás para não, talvez, interagir ali ou ter uma alteração da frequência, né? Houve uma intervenção ali, tá? Isso pode acontecer. Bem legal. Capotando aqui, tô cansado. Vamos descansar, né? Depois a gente marca um bate-papo com vocês aqui, tá? Fiquem atentos, tá? Nos grupos, lá no YouTube também, que a gente vai atualizando vocês, tá?
Valeu, gente. Até breve.